guys! Is everything okay? Eu sou a teacher Ana Paula e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto bem polêmico da língua inglesa, os phrasal verbs. Phrasal verbs são pequenas frases ou expressões usadas muito na comunicação, tanto oral quanto escrita, mas de forma informal. Ou seja, se você estiver escrevendo um texto muito formal ou até discursando em alguma situação muito formal, indicamos não usar os phrasal verbs. Os phrasal verbs são compostos basicamente por um verbo, um advérbio e uma preposição. Nem sempre os três estão juntos. Muitas vezes vamos encontrar um verbo e um advérbio, um verbo e uma preposição, ou às vezes sim, às vezes eles podem estar os três juntos, verbo, advérbio e preposição. Mas o que precisamos saber mais além da estrutura de um phrasal verb? Nós precisamos saber que na língua inglesa não traduzimos tudo ao pé da letra. Mas teacher, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aprender inglês com traduções individuais de palavra por palavra não suprem todas as exceções da língua. Assim como no português, o inglês também possui expressões e palavras que não são literais. Quando vamos tentar entender uma frase em inglês, seja ela falada ou escrita, devemos nos atentar a grandes partes dessa frase e não a palavras isoladas. Os phrasal verbs têm parte importante nesse sentido, porque nem sempre um phrasal verb significa aquilo que o seu verbo ou o seu advérbio e preposição significam. Muitas vezes, um verbo pode significar uma coisa isoladamente, um advérbio uma outra coisa isoladamente, e quando eles se juntam num phrasal verb, nada do significado deles tem a ver com o phrasal verb. Devemos então sempre tentar compreender o significado das frases pelo seu contexto. Por isso, agora vamos tentar entender um pouco mais dos phrasal verbs e imaginar algumas situações que poderemos usá-los. Vamos tentar aprender os phrasal verbs pelo contexto. Vamos imaginar uma situação. Imagine que você está cochilando no sofá ou na cama depois de um dia longo de trabalho, um dia cansativo. Você está lá cochilando e de repente você é acordado por alguém que mora com você que vem gritando ou falando muito alto a seguinte frase: You need to get up right now because there's something wrong outside. Se fôssemos traduzir essa frase palavra por palavra, isoladamente, você acha que teríamos um significado claro e com sentido? Nem sempre conseguimos traduções equivalentes usando essa técnica. Por isso, mais uma vez devemos lembrar: não traduza palavra por palavra, use contexto, use grandes partes da frase para compreendê-la. Devemos lembrar que a língua inglesa também é feita de expressões, modo de dizer, palavras não literais, etc. Por isso, traduza um todo e não pequenos detalhes. Nessa frase que acabamos de ver, nós nos deparamos com um phrasal verb bem comum na língua inglesa, o get up, ok? Se formos traduzir o get up de forma isoladamente, primeiro traduzimos o get, depois traduzimos o up, nós teremos significados diferentes para cada palavrinha. Significados esses que não combinam quando elas se juntam num phrasal verb. Nesse contexto, o get up significa levantar. Então podemos compreender que nessa frase, pelo que nós imaginemos, pelo que nós tentamos imaginar, o get up está ali para indicar que alguém precisa levantar para fazer alguma coisa e a outra pessoa está chamando ela para isso, ok? Então, o get up aqui tem o significado de levantar, certo? Vamos ver outro exemplo. Imagine que você está num barzinho ou numa festinha com os amigos, mas que você não está confortável ali, o lugar é muito barulhento, você não está legal naquela situação e quer simplesmente ir embora. Então um amigo seu chama você para vocês irem embora. Você fica muito contente e você obviamente concorda e vocês saem do lugar. Quando você sai desse lugar, você está muito satisfeito por ter saído dele,
porque você não aguentava mais estar lá. E você pega e fala essa frase: Thanks God we could head off that noisy place. Aqui nessa frase, nós temos o phrasal verb head off, que tem o sentido, o seu significado de sair de algum lugar, ok? Novamente, se traduzirmos cada palavra separadamente, elas não vão fazer sentido naquele contexto e naquele sentido da frase. Então, se traduzirmos head e off, suas traduções não condizem com o significado de head off juntos em um phrasal verb. Lembrando então, não traduzir palavras individualmente, mas sim tentar entendê-las pelo contexto. Aí você me pergunta, mas teacher, o que eu faço? Crio uma lista com todos os phrasal verbs, tento gravar para identificá-los? O quê? Não faça uma lista. Não tente gravar todos os phrasal verbs como se fosse a última coisa que você faria na vida. Você não precisa fazer tudo isso. Você precisa aprendê-los. Você deve estar se perguntando, mas como? Exatamente da mesma forma que fizemos aqui. Aprendendo eles por situações, pelo contexto, entendendo pelo texto completo e não por palavras individuais. Então, se alguma vez você está lendo um texto, uma frase, ou qualquer coisa do tipo, ou ouvindo alguém falar alguma coisa, conseguiu pegar algumas palavras, o significado delas, mas palavrinhas isoladinhas ali não fizeram sentido com o que você compreende delas, com o que compreende do significado delas, você faz o quê? Você vai pesquisar, você vai procurar os seus significados. Se o significado que você conhece não fez sentido com aquela frase, busque em dicionários, busque em tradutores, busque o sentido daquelas palavrinhas juntas, porque elas podem ser uma expressão, um phrasal verb ou qualquer outra coisa da língua inglesa que não o significado exato daquela palavra isolada, ok? Mais uma vez, não adianta querer tentar gravar todos os vocabulários, phrasal verbs e todas as expressões do inglês isoladamente, fazendo listas e tentando realmente gravá-los. Isso acaba interferindo no seu aprendizado, porque você acaba não tendo um ensinamento, não tendo um aprendizado, mas sim gravando coisas. Então você não aprendeu, você simplesmente gravou. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou dessas informações e desse lance do phrasal verb, fica sempre ligadinho aqui no nosso canal, que nós sempre estaremos dando dicas, dando informações, explicando mais coisas sobre o phrasal verb, sobre as expressões do inglês e também para você aprender um pouco mais sobre a língua inglesa e se afastar um pouco daquela imagem assustadora e monstruosa que ela tem para alguns de vocês, ok? Nós queremos mostrar para vocês que aprender inglês pode ser sim legal e que algumas coisas não são tão assustadoras quanto parecem, ok? That's it, guys. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.